Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 44 do nosso livro. O item 1.6, em que João será questionado se ele era o Messias. Eu separei aí alguns versículos para a nossa leitura. Primeiro, vamos ler Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16, ok? Lucas, capítulo 3, corrijam aí, porque no livro está capítulo 4, foi um erro. Então, Lucas, capítulo 3, versículo 15, no início da página 44, ele diz o seguinte: E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Messias, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, coloquei também João 3,28, em que João diz para os seus discípulos: Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Bom, então João ele vai prosseguir agora com esse testemunho. Por quê? Porque o Evangelho de João é o número 1.7 que nós veremos, né? João ainda vai contar como as autoridades vieram pressionar João para saber se ele era o Messias. Nós sabemos que se fosse realmente o Messias que estava ali, eles não acreditariam, porque essas autoridades eram todas ligadas aos Herodes, e os Herodes eles não aceitavam, tá bom? A chegada do Messias. O comentário diz: João Batista em nenhum momento mostrou orgulho ou desejo de que seu ministério fosse além do que Deus lhe reservou. Observe, o homem que a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo vai dizer que dos nascidos de mulher não tem ninguém semelhante a João Batista. E quando me perguntam por quê, é exatamente por João usar expressões tais como convém que ele cresça e que eu diminua. O homem, então, que teve assim, o maior ministério, podemos dizer, da história da humanidade, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, ele teve um ministério de 6 meses. Mas ele não questionou isso diante de Deus. Na verdade, ele dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, esse sentimento de humildade, de não querer ir além do que Deus preparou para nós, é, no meu entender, o que faz de João Batista um homem realmente especial. Porque nós sabemos que, infelizmente, a arrogância ou até o simples desejo de querer aparecer mais, isso leva muitos homens à ruína. Não? Bom, o item 1.7, o testemunho de João, eu separei para vocês aí, João capítulo 1, versículos 15 a 34. Essa parte é exatamente quando João vai ser questionado. Lembrando que estamos ainda na página 44, o item 1.7. Então vamos ler esse texto de João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, ele já está falando da eternidade do Messias. Eu sempre digo que no Novo Testamento, João Batista é muito provavelmente o maior conhecedor das Escrituras, pelo preparo que ele tinha, tá bom? Ele não precisou pagar como a família de Saulo de Tarso pagou para ele ser educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos professores que incluía todos os sacerdotes. Então João Batista tinha um lugar reservado lá, desde os 6 anos, se preparando. E nós sabemos que o grande desejo de todos os filhos de sacerdote
era um dia poder se formar e usar na sua testa uma lâmina que Deus ordenou a Moisés que os sacerdotes deveriam usar, em especial o sumo sacerdote, onde vinha escrito santidade a Yahvé, santidade ao Senhor. Eu acredito até que seja dessa expressão que vem a expressão popular que diz está escrito na tua testa, né? Porque o sumo sacerdote vinha escrito na testa dele, santidade a Yahvé. Então, ele certamente era uma pessoa de um conhecimento especial, no meu entender, um maior conhecedor, porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, ele tinha o dom especial, ele tinha a ação especial do Espírito Santo, ok? Ele prossegue, versículo 16, e todos nós também recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça, ou seja, se vocês estão vendo graça em mim, se vocês estão vendo que eu recebi algo diferente, eu recebi dele, né? E ele sabia, ele com 6 meses de idade, né, ali ainda no ventre da sua mãe, ele já percebeu a presença do Messias, ok? Versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Então veja, sacerdotes, eles conheciam João Batista, com certeza absoluta. Estudaram juntos. Talvez entre esses sacerdotes teve pessoas que eram até parentes de João, ou que talvez tenham dado aula para João, viu aquele moço se destacando, ok? Então agora eles perguntam, você que saiu do templo e agora está pregando no deserto, né? Quem és tu? O versículo 20. E confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo, ou seja, eu não sou o Messias. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Nesse caso ele poderia responder sim, tá bom? Mas numa atitude, acredito até de humildade, ele prefere se colocar nem como sendo um profeta, ok? Por conta daqueles que estavam respondendo, aqueles que estavam perguntando. João Batista conhecia eles, conviveu no templo com eles. E João Batista saiu de lá exatamente por ele conhecer a atitude dessas pessoas, em que eles acreditavam e em que eles desacreditavam. Então eles desacreditavam na verdade de Deus, tá bom? Porque esses que vieram eram sacerdotes, ou seja, descendentes de Arão, e os levitas, que eram parentes de Arão, mas não eram seus filhos, né? Não eram seus descendentes. Não? Eram da tribo de Levi, mas não eram descendentes de Arão. Arão era um dos descendentes de Levi. Bom, e os descendentes de Arão é que formaram o sacerdócio. Os outros formavam os levitas. Então ele respondeu não, porque diz, não sou o profeta. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Quem mandou eles fazer essa pergunta a João Batista? Muito provavelmente envolvia Herodes. Como eu tenho dito para vocês, Herodes Antipas, que nesse momento era a maior autoridade da Judéia, Herodes Antipas, ele conhecia a história do seu pai. Ele já era um homem quando seu pai morreu e tinha, naqueles dias, tentado matar um menino que estava sendo interpretado como sendo o Messias. Passaram-se cerca de 30 anos, tá bom? Desde aquele momento em que Herodes tentou matar o Messias. Então, provavelmente, quem mandou fazer essa pergunta aqui foram os Herodes, provavelmente, em especial, Herodes Antipas. Então, João Batista sabia que essas pessoas vinham, na verdade, com
um discurso político, um ouvido político, que nesse caso significa não dar ouvido realmente às profecias de João Batista, porque o testemunho que ele está dando é claramente dizendo que o Messias chegou. Alguém, tá bom, que é antes dele, ou seja, alguém que é eterno. Vai ter um período do ministério de Jesus que Jesus vai questionar essas autoridades e vai dizer para ele, vai falar para eles sobre a eternidade do Messias, a eternidade do Cristo. Nós vamos estudar com detalhes depois, mas vamos lembrar agora o que Jesus Cristo disse. Ele disse o seguinte: olha, como dizem os escribas e os fariseus que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chamou de Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Jesus questiona: se Davi lhe chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Como ele pode ser um descendente de Davi? Por quê? Porque ele tinha duas naturezas. Ele tinha uma natureza eterna, mas ele também tinha uma natureza humana. Ele tinha uma natureza eterna que foi gerada no ventre de Maria pelo Espírito Santo, tá bom? Mas ele também tinha uma natureza humana que foi gerada por Maria. Hoje a ciência explica que a semente da vida estando no homem, combinando com o óvulo da mulher, então gera características. O homem que nasce, eu nasci com características do meu pai, outras da minha mãe, tá bom? Então, Jesus Cristo, a natureza física, a característica física dele era toda de Maria. Então, por exemplo, se Maria tivesse olhos azuis, Jesus teria nascido com olhos azuis. Nós sabemos se um tem olhos castanhos, outro tem olhos azuis, do casal, estou dizendo, né? Então, existe ali uma combinação do DNA e a criança pode nascer ou com olhos castanhos ou com olhos azuis. Mas Jesus tinha as características físicas de Maria. Por quê? Porque a característica do Espírito Santo é a característica eterna, é essa parte eterna. Então, João Batista estava dizendo claramente, se tem o exemplo que Jesus falou, agora voltando a João Batista, ele estava dizendo claramente: ele é antes de mim, ele vem agora após mim, o ministério dele começa agora depois de mim, mas ele é antes de mim, ou seja, ele é eterno. Então, e como estava na profecia sobre aquele que nasceria na cidade de Belém, Miqueias diz: de cujas saídas são desde a eternidade. Esses homens estavam preparados para acreditar nisso? Não. Até hoje, nós sabemos que os judeus, eles não estão preparados. Um dos maiores intérpretes do judaísmo, quando nós estudamos a história de Israel, foi um homem que viveu próximo do ano 1000 da era cristã, tá bom? Esse homem chamado Maimônides foi um judeu, um grande intérprete das Escrituras. Ele interpretava, e até hoje os judeus seguem a tese dele, de que o Messias seria um homem comum, que ele viria, morreria, e reinaria, né? Depois morreria, e os seus filhos continuariam reinando após ele. Ou seja, um dos maiores intérpretes da Escritura judaica não acredita em um Messias eterno. Então, João Batista, quando ele está falando, tá bom, de que o Messias que vem é antes dele, ele está falando da eternidade do Messias. Com quem que João Batista aprendeu isso? Com Gamaliel? Com algum sacerdote? Com algum fariseu? É claro que não. Esse homem, como sendo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele com certeza tinha aquilo que na pedagogia se busca, que é ter autonomia em educação, ou seja, você não depender de alguém para te explicar. Você pode sempre aprender com as pessoas, mas você tem que ter autonomia, você tem que chegar a um ponto que você consiga ver na pedagogia, no ensino, na educação, tá bom? O melhor caminho para ensinar aquele grupo de alunos, aquele grupo de educandos. E na teologia, você também não pode ser dependente de um professor, você não pode ser dependente de um pregador. Você deve aprender com todos, mas poderá chegar um dia em que você se depare com um tema que você tem que responder, você tem que ter autonomia junto à ação do Espírito Santo para você dar aquela resposta, tá bom? Então, com quem João Batista aprendeu isso?
ele aprendeu sozinho com as escrituras sagradas do Antigo Testamento, que ele estudava com seriedade, já que os seus professores, né, eram, infelizmente, um mau exemplo. Então, por isso que ele está até dando resposta a eles, dizendo, não, eu não sou um profeta. Né? E aí eles perguntam, então diz quem você é, para nós dizermos a quem nos enviou. Tá bom? Versículo 23, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, Isaías e Malaquias profetizou sobre esse mensageiro, sobre esse anjo, dizendo para ele preparar ou aplainar o caminho. Ou seja, o caminho que o Messias viria, né, significa o povo que iria ouvir a sua mensagem, era um povo que estava com o seu coração, né, vamos dizer, todo desigual. Esse é o significado. Então vem para aplainar o caminho, tirar aquelas coisas desiguais. Desiguais, no significado dessa palavra que João Batista usa, significa o seguinte, você está dividido, você crê numa coisa boa, correta, mas você crê também em coisas erradas que eles estão pregando para vocês. Então, dos ensinos que eles recebiam, porque nós sabemos, irmãos, que infelizmente a grande maioria do povo, eles são enganados com facilidade. Tá bom? Por isso nós temos realmente, quando nós vemos os falsos profetas falando, nós temos que declarar para eles, olha, esses aí são falsos profetas, não ouçam. Não ouçam porque eles vão desencaminhar vocês. Ele vai tornar o teu coração nessa situação desigual. Não vai ser algo aplainado. Então João Batista ele diz, olha, eu sou aquele que a profecia diz, tanto de Isaías quanto de Malaquias, diz que viria um profeta para preparar o caminho do Senhor. Quando João Batista diz isso, ele também está dizendo, eu estou preparando o caminho do Messias. Eu não sou o Messias, mas eu estou preparando o caminho do Messias. E nós sabemos que a profecia, como por exemplo a profecia de Daniel, ela determinava um tempo para a vinda do Messias. O anjo disse para Daniel, está lá no capítulo 9, leia a partir do versículo 24 até o 27. Ele diz, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Quando que você vai começar a contagem? Desde a ordem para reconstruir Jerusalém, terá um período de 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69 semanas. Simplificando, 483 anos. Então você conta, quando se cumprir 483 anos, o Messias será morto. E ainda que tivesse dificuldade de calendário, nesse período aqui que nós estamos estudando, eu falei para vocês que provavelmente seria o ano 26, 27, na contagem do calendário, esses 483 anos fecha no ano 29 da era cristã. Ou seja, Jesus iria morrer, o Messias iria morrer no ano 29 da era cristã. Então, quando João Batista está pregando isso, quem acreditava na profecia de Daniel sabia, olha, pela contagem faltam 3 anos, ou então, se a contagem fosse um pouco difícil, o calendário naquele período ainda não era tão organizado, um calendário preciso como o nosso, mas alguns poderiam falar faltam 5 anos, 6 anos, talvez até menos, falta 1 ano. Havia uma divergência, assim como tem no nosso calendário hoje. Tá bom? No nosso calendário, olha que importante, hoje é o dia 11 de abril, faltam 12 dias para chegar à Páscoa. E vai completar, então, 1995 anos da morte de Jesus. Em 2029 vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Esse é um calendário aproximado. Eu não tenho certeza que Jesus morreu no ano 29, tá bom? Mas sei também que está se aproximando, né, o cumprimento dos 2000 anos da morte do Messias. Quem vivia nos dias do Novo Testamento, eles sabiam que estava chegando a hora do Messias morrer. Eles sabiam que quem estudava as Escrituras, como João Batista, que ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele chamar Jesus de Cordeiro de Deus, todos vão saber, olha, esse homem está falando da simbologia da morte do Cordeiro Pascal. E quando que o Cordeiro morre? É na Páscoa.
Então o Messias vai morrer na Páscoa. Em que mês? No mês de Nissan. No 14º dia do mês de Nissan. Na hora nona. Às 3 horas da tarde. Então, eles saberiam profeticamente que o Messias estava chegando. Mas essas pessoas que estão vindo perguntar a João Batista, eles não querem essa resposta. Então, eles não querem essa resposta. Porque eles, como eu tenho dito para vocês, são aliados de Herodes, e alguns até defendiam que Herodes era o Messias. Ok? Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, ou seja, entre aqueles sacerdotes e levitas, tinham pessoas que seguiam a seita dos saduceus. Havia essa divisão em Israel nos dias do Novo Testamento. O Sinédrio, que era as autoridades, as 70 autoridades, mais o sumo sacerdote, que julgava as questões religiosas em Israel, eles estavam divididos entre fariseus e saduceus. E os que tinham enviado eram os fariseus. Os fariseus vou chamar de os menos piores, ali naqueles dias, tá bom? O versículo 25 diz: E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batiza, pois, se tu não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Ou seja, nós já vemos qual era a razão deles estarem ali. Não era realmente para receber a mensagem de João. Estavam ali para criar problema, apresentar argumentos, tá, ok? Para dificultar o ministério de João. Porque as pessoas estavam saindo do templo e vindo encontrar com João no deserto, ok? Versículo 26. João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós, ou seja, ele está dizendo, o Messias já está aí, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E o que significa esse vós não conheceis? Não é simplesmente ser apresentado. É o seguinte: vocês não conhecem o que as Escrituras falam sobre esse homem. Tá bom? Vocês não conhecem o que as Escrituras falam sobre o Messias. Tá bom? O versículo 27. Então ele diz: Um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, com essa resposta, João Batista está dizendo claramente para eles: o Messias chegou. E o versículo 28, então, o evangelista João comenta: Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nesse momento aqui, ele declara abertamente: esse é o Messias. Este é o Messias. Então, aqueles homens, no dia anterior, que perguntaram, né, eles foram avisados: olha, o Messias já está entre vós, mas vocês não conhecem ele. Vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não sabem o que as Escrituras falam sobre ele. Não? O versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista, ele tinha, vamos dizer, os sinais desde que ele ainda estava no ventre de sua mãe. Ok? Certamente nas viagens que a família fazia para Jerusalém, uma vez por ano, pelo menos na Páscoa,
em que Jesus com 12 anos foi lá, muito provavelmente João Batista estava com eles naquela viagem. Muito provavelmente João Batista viu aquele debate de Jesus com os mestres, né? Que eu falei para vocês, entre eles deveria estar Hillel, o maior mestre daquela época, ok? Então ele conhecia Jesus, mesmo assim Deus vai dar um sinal a ele, ok? No batismo no Espírito Santo. Mesmo assim terá um momento em que esse, vou chamar de super-homem de Deus, ele vai mandar uma mensagem a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? É uma pergunta estranha, né? É uma pergunta estranha. Ele estava preso e ele envia os seus discípulos para fazerem essa pergunta a Jesus. Então ele já tinha muitos sinais e mesmo assim Deus ainda lhe enviou mais sinais, como ele está dizendo que aquele que deu ordem para eu vir batizando, ou seja, o próprio Deus que deu ordem para eu vir batizando, ele me deu esse sinal, tá bom? E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, como eu disse, ele já conhecia, ele não precisava ver, tá bom? Mas ele precisava dar esse testemunho. É semelhante ao que Jesus vai falar quando ele for ressuscitar Lázaro, tá bom? Em que ele fala: Pai, graças te dou porque tu sempre ouves a minha voz. Eu sei que tu sempre ouves, mas eu falei isso por causa do povo, para que as pessoas ouvissem essa oração, tá bom? Bom, o comentário abaixo diz: João Batista era muito direto na sua mensagem. Ele pregava o batismo do arrependimento e quando vê os fariseus e saduceus buscarem esse batismo, ele lhes entrega uma palavra dura. Chamou-os de raça de víboras, homens que não sabem fugir da ira futura, homens que precisavam produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, vocês não parecem estar arrependidos. O que vocês estão fazendo aqui parece algo só para o povo ver. Algo de aparência. O que os israelitas eram bons em aparência. Rasgar as vestes, jogar cinza sobre a cabeça, a ponto de Joel falar: em vez de rasgar as suas vestes, rasgue os vossos corações. Ou seja, é semelhante ao que João Batista está dizendo, né? Em quarto lugar, ele diz: árvores que tinham machado as suas raízes, vocês serão cortados. Depois Jesus Cristo vai dizer para eles, em Mateus capítulo 21 está relatado, Jesus Cristo diz, né, o reino vos será tirado e será dado ao povo que gere os seus frutos. Que povo é esse? É a igreja, tá bom? Então o machado está à raiz das árvores. E essas árvores seriam lançadas no fogo, seriam cortadas e lançadas no fogo. Por quê? Porque eles não viviam realmente conforme as Escrituras. Tá bom? Não seguiam as Escrituras fielmente. Bom, e o item 1.8 diz que João Batista é o maior nascido de mulher. Está em Mateus capítulo 11, versículo 11. Vamos ler essa referência, que diz o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ou seja, ele é o maior dos profetas do Antigo Testamento. Maior até do que Moisés. Não aquele que os israelitas diziam, né, que não teve nenhum profeta maior do que Moisés. Não, até um determinado tempo, porque Jesus Cristo diz que João Batista era, pelo ministério que ele teve, preparando a vinda do Messias. Não? E Jesus conclui: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? João Batista, ele não tinha o dom, irmãos, que nós temos, a virtude que a igreja recebeu, que nós recebemos no dia do Pentecoste, os dons espirituais. Eles vieram numa proporção, numa força sobre a igreja, que nenhum homem na história, antes de Pentecostes, nenhum homem na história recebeu essa virtude, inclusive João Batista. Esse é um ponto que nós usamos para explicar o porquê de João Batista fazer aquela pergunta a Jesus, que ainda vai acontecer, ele ainda vai ser preso, tá bom? Mas
ele encerra o seu ministério quando Jesus conclui, Jesus inicia o seu ministério e encerra o ministério de João Batista. Tá bom? Então, quando encerrou o ministério dele, ele estando preso, ele envia a pergunta a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta, ela soa, não gostaria de falar isso, mas soa uma certa incredulidade. Não parece aquela fé espiritual que a igreja recebe. Aquela virtude espiritual, aquele dom espiritual, tá bom? Não era para ele perguntar isso. Ele já tinha inclusive visto, ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre ele e o próprio Deus deu isso como sinal. Olha, aquele que você vê descendo o Espírito Santo sobre ele é esse que batiza no Espírito Santo, é esse o Messias, é esse que você tem estudado e tem entendido nas Escrituras do Antigo Testamento, ok?